vez bem-vindas. As nossas aulas serão gravadas, vocês vão poder assistir de novo. O material que está aqui nos slides é igualzinho o material que eu enviei para vocês lá no grupo em PDF. Então, não precisam se preocupar em fazer anotações do que está escrito, tá? E claro que o que vem nos comentários é alguma coisa a mais, né? Hoje a gente vai começar bem do início. Então, para quem está tendo um primeiro contato, ou para quem já conhece, mas às vezes não define muito bem, né? É importante a gente refletir a respeito do que é o Ayurveda, né? Que isso nos traz, às vezes, muita dúvida, se o Ayurveda é uma terapia, se o Ayurveda é uma medicina, e em quais lugares o Ayurveda atua, né? O Ayurveda, então, ele é uma ciência indiana antiga, né? De aproximadamente 5.000 anos. Quando a gente vai ver textos, né, a respeito, vocês vão encontrar citações muito diferentes com relação a essa data. Tá? Por quê? Porque, a princípio, o Ayurveda ele era uma ciência oral, né, uma tradição oral. Então, as pessoas sentam em círculos e se transmite. Uma tradição oral ela é transmitida de mestre para discípulo, né, e leva um tempo até que esse conhecimento comece a ser escrito. E nessa faixa, né, de 7.000 anos, 6.000 anos, 5.000 anos atrás, os textos não começam assim, como a gente vê hoje, né? Curitiba, hoje é 11 de julho. Não é bem assim. A gente faz a datação desses textos pela forma que as pessoas se expressam, às vezes, né, aqueles métodos do carbono. Então, não existe uma data tão exata e tão precisa para o início dessa ciência. E os textos originais, eles são muito filosóficos. Então, alguns médicos ayurvédicos contemporâneos, e esse contemporâneos, assim, 1.500 anos, né, depois de Cristo, eles começaram a compilar esses ensinamentos. Então, vocês imaginam, se foi organizado esse material há 1.500 anos, como é que será esse texto de 5.000 anos, né? Ele é algo assim parecido com aquela tábua do Moisés lá dos 10 mandamentos. Alguém escreveu alguma coisa numa pedra e a gente vem decifrando, tá? Isso é importante porque causa muita confusão para quem está estudando quando a gente vai ler e ouvir. Vocês vão ouvir pessoas falando coisas diferentes, né? E aí a gente precisa entender que essa interpretação, o trazer o Ayurveda de lá, né, para cá, para o ano 2020, ele é um grande desafio, né, para todos nós. Né? Então, a forma de definir o Ayurveda é como uma ciência, ela é um pouco mais vasta do que a própria medicina, e ela está descrita nos Vedas. Então, os Vedas, eles são um corpo de conhecimento onde está descrito também o Yoga, está descrito o Vedanta, né? Tem várias outras ciências lá. É um campo de conhecimento muito antigo da Índia. Eu costumo dizer que é uma Barça, né, bem antiga, onde tem todas as coisas. É como se fosse uma enciclopédia. Seria a melhor comparação, né, que eu consigo agora para a época atual. Ou um Google, né, uma Wikipédia, algo onde tem sobre todos os assuntos, né? Então, os Vedas, eles são considerados textos sagrados e uma grande linha de base para a vida. Ela é uma ciência holística, porque ela abrange vários aspectos da nossa vida. Então, aspectos práticos, éticos, filosóficos, espirituais, tudo está dentro do Ayurveda. E por olhar para o todo e se referir ao todo, ela é considerada uma ciência holística. Claro que o curso hoje ele está dentro, né, da área de alimentação, porque para estudar didaticamente a gente precisa dividir as coisas, né? Já que as informações são muitas. Essa ciência, ela está dentro de uma base filosófica. Tá? Então, para entender os conceitos do Ayurveda, é necessário conhecer sua base, que é a filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é uma cosmologia, ela enumera os princípios da formação do universo, a partir da manifestação de um princípio cósmico único,
por meio de 5 tipos de energia. Os 5 elementos primordiais, que são o éter, né, ou espaço, o ar, fogo, água e terra. Eles são formadores de tudo no universo material. O que é considerado universo material, né? O mundo manifesto, ou seja, aquilo onde a gente vive. O não manifesto está no campo das ideias, dos pensamentos, aquele universo que a gente chama de causal, e que hoje a física quântica aborda muito profundamente isso, né? Quando alguma coisa está num campo causal e se manifesta no plano físico material. E esses elementos constituem a base de um sistema conhecido como tridosha. Então, quando a gente começa a falar de doshas, a gente entra numa parte do Ayurveda que ela é conhecida, né, e que nos causa grande encantamento. O que é importante a gente entender dessa base filosófica, né, que a gente não vai abordar nesse momento, mas quando vocês forem aprofundar o estudo, vocês vão precisar passar por ela. É importante entender que esse pressuposto filosófico olha para o universo como formado a partir de um princípio único. E como a formação do universo é uma coisa anterior a nós, né, a nossa existência, existem várias filosofias que abordam isso, e as abordagens são diferentes. Mas tudo dentro do Ayurveda está construído a partir dessa ideia de que existe um princípio cósmico único. Tá? E aí a gente vai usar esses 5 elementos, né, como bloquinhos de construção. Então, vocês vão ouvir falar disso, né, o tempo todo ao longo do curso. E são esses 5 elementos que a gente vai usar para compreender o restante. Então, entender que tudo para o Ayurveda é formado por esses 5 elementos, né? Como se a gente tivesse um Lego lá de 5 cores, e com essas 5 cores eu vou construir casa, cidade, né? E todas as coisinhas que eu posso fazer com o Lego, é de extrema importância para o que a gente vai olhar a seguir. O homem, né? A nossa existência dentro desse contexto. O homem é visto como um microcosmo da natureza. Então, exatamente o que está fora está dentro, né? O homem também é feito desses 5 elementos e se relaciona com o exterior. É a respeito dessa relação entre ambiente interno, microcosmo, né, e ambiente externo, macrocosmo, que a gente vai estar observando o tempo todo. Por isso não existe no Ayurveda respostas exatas, né, mas sim observação de momento, situação e pessoa. Vocês vão me ouvir muito repetir isso também. Os 5 elementos básicos, eles estão presentes em toda a matéria e existem também dentro de cada indivíduo, em proporções únicas. Então, nós somos formados desses mesmos elementos, mas a quantidade, a proporção deles em nós varia. Os 3 doshas, né, que são definidos também como biotipos ou como humores biológicos, eles representam 3 forças que atuam em conjunto, tanto no homem quanto na natureza. Então, esses 3 doshas são 3 tipos de movimento. Tá? Mais didaticamente, a gente vai dizer que eles são também constituídos pelos elementos, porque eles têm características desses elementos. Tá? E eles também atuam em tudo. Então, o que quer dizer esse princípio único que a gente falou no slide anterior, né? É que tudo está em tudo. O que está atuando aqui não é diferente do que está atuando lá fora. E essas comparações nos ajudam muito a trazer o equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele é justamente sair dos opostos. Então, se eu tenho uma coisa que está subindo muito, eu preciso de um outro movimento oposto para que isso pare de subir e eu me mantenha no meio. Tá? Esse equilíbrio é visto o tempo todo e ele é um equilíbrio dinâmico. Né? Então, nós não temos nenhuma informação estática dentro do Ayurveda. A gente sempre analisa o que está se apresentando nesse momento. As proporções desses elementos e desses doshas, elas determinam algo que a gente chama de prakriti, natureza ou constituição individual.
tá? E que de uma forma mais popular a gente conhece como dosha, porque na nossa mente ocidental os doshas chegam como se fosse um horóscopo, né? Eu sou vata, eu sou pita, eu sou kapha. Então a gente se identifica com facilidade porque a natureza da nossa mente faz com que a gente busque essa identificação, com que a gente busque esse saber quem somos. Mas, na verdade, essa Prakriti, essa nossa constituição, ela é dada na concepção. Então, muitas vezes, a gente já nasce, né, um pouco diferente daquela natureza que a gente é formado. Mas ela é importante, sim, porque ela determina um ponto de equilíbrio único. Né? Quando a gente passa por esse ponto, a gente se sente completamente em paz, tranquilo e realizado. Então, a gente está o tempo todo buscando o equilíbrio interno, né? E baseado nessa natureza que ao longo da prática do Ayurveda a gente vai conhecendo, né? Porque ela não é tão evidente assim, a gente precisa investigar a nossa natureza, e eu tenho certeza que vocês vão ter aqui 8 semanas de reflexão e introspecção nesse sentido. Como conceito, né, os 3 doshas representam, então, 3 forças que atuam em conjunto, tanto no homem quanto na natureza. O elemento ar governando o dosha vata, formado por ar e éter, que é móvel, sutil, leve, seco e frio. Essas informações são importantes. Então, depois, o tempo todo, vocês vão usar essas características para comparar coisas. O elemento fogo governa o dosha pita, formado por fogo e água, que é quente, penetrante, móvel, suave e um pouco úmido. E o elemento água governa o dosha kapha, formado por terra e água, que é lento, frio, úmido, resistente, pesado e suave. Eu gosto muito da ideia do aprendizado orgânico, né? Que a gente vai se relacionando com os conceitos. Mas especialmente o que está nesse slide, em algum momento vocês vão precisar decorar. Isso vai acontecer naturalmente, porque vocês vão ouvir tantas vezes, né, que vocês vão acabar assimilando. Porque a gente usa, na verdade, esses elementos e esses doshas a partir dos seus atributos para comparar coisas. Né? Então, aquilo que é frio e seco é vata, aquilo que é frio e úmido é kapha, aquilo que é quente e úmido é pita. A gente está o tempo todo fazendo essas comparações. Então, na sua base, na sua origem, vocês imaginem que se nós estivéssemos sentadas lá fora, em torno de uma fogueira ou conversando, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, a gente podia conversar e tomar um chimarrão. A gente está sentado ali conversando, e quando a gente vai explicar alguma coisa, eu vou dizer para vocês, isso aqui é móvel, errático, inconstante, como o vento que está passando ali. Então, dizer ar, dizer é firme, é duro, é sólido, não sai do lugar, igual a terra na qual a gente está pisando, né? O movimento é fluido, ele é leve, ele é gostosinho, como a água que vai fazendo um caminho. Então, esses elementos da natureza, eles não querem dizer o elemento em si, eles querem dizer as características desses elementos. Tá? São as metáforas didáticas que esses sábios que compilaram o Ayurveda e que trouxeram esse conhecimento buscaram lá atrás para poder explicar como as coisas funcionam. A ideia, o tempo todo, e por isso eu falei da filosofia Sankhya no início, é explicar como a vida funciona. É compreender como a vida funciona e, a partir daí, compreender a nós mesmos. Então, com relação ainda, né, ao Ayurveda como terapia, porque a gente vai tentar entender por quê, né? E a ideia do curso aqui, ela não é fora da terapia, porque vocês vão aprender o manejo dessas coisas na vida diária de vocês, né? O Ayurveda no Brasil é praticado como terapia. Na Índia ele é praticado junto com a medicina, mas não só junto com a medicina, em outras áreas também, então permeia outros setores. Aqui no Brasil o Ayurveda é uma terapia e a busca é orientar o indivíduo, a pessoa, para um perfeito equilíbrio dessas forças. Então, como reagir diante das interações diárias
né? E das interações constantes com o ambiente externo e interno. Interno, né? As minhas emoções, como eu me sinto quando eu recebo uma notícia, os pensamentos, como é que o meu corpo se sente quando acorda cedo de manhã, ou como o meu corpo se sente à tarde, à noite, isso é interno, né? O ambiente externo, o clima, tá frio, tá quente, tem vento, os alimentos, né, que eu estou trazendo de fora e colocando no meu corpo, as atividades nas quais a gente está inserido, se tem barulho, se tem agitação, se é uma atividade mais calma. Na terapia Ayurveda a gente vai analisar todo esse conjunto. E aí é importante a gente dizer que o Ayurveda, como uma sabedoria ancestral, ela tem muitos ensinamentos que são comuns a todos os povos e nações. Então, o que vocês vão ver aqui, né, na verdade, muito simples, porque as nossas avós, né, as nossas gerações mais antigas, nos ensinaram isso com uma outra linguagem. E talvez a gente não preservou tanto. Alguns preservaram, outros não, né? Na Índia está preservado esse conhecimento de 5.000 anos, então é mais fácil da gente buscar lá. Tá? Mas os ensinamentos que a gente vai ver aqui, eles são comuns para todos os povos e para todas as nações. Então, a gente está inserido nisso. E aí, pelo Ayurveda, a gente vai resgatar algumas práticas que são receitinhas de vó mesmo. E perceber que o Ayurveda pertence também, sim, à nossa cultura, né? Falo nossa aqui, onde estou no Brasil, mas serve para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E é sobre essa aplicação prática no dia a dia que a gente vai falar desse curso. Tá? Então, nesse curso a gente vai usar uma linguagem técnica do Ayurveda, porque a gente precisa dela, né, dessas metáforas para compreender, mas eu vou tentar o tempo todo trazer para vocês, para o dia a dia, para a prática de vocês. Então, vocês vão receber a cada aula uma proposta, né, de mudança na alimentação. Tá? E hoje a gente vai começar com uma proposta bem tranquila e bem simples, né? Então, nessa primeira aula, porque essa introdução que eu fiz é todo o universo do Ayurveda, a gente tem 8 aulas para desvendar isso na alimentação, mas nessa primeira aula a gente vai falar sobre a importância da digestão completa dos alimentos. A gente vai falar a respeito de uma palavra que a gente fala muito, que é AMA, né, que são biotoxinas. Então, a gente vai falar de AMA e o processo de formação da doença. E a gente vai falar sobre as combinações de alimentos. Então, nessa primeira semana, a proposta é que vocês observem o corpo de vocês, como ele reage aos alimentos, como é que a digestão de vocês funciona, né? Mais para frente a gente vai falar de desintoxicação e de como lidar com essas biotoxinas, como retirá-las do nosso corpo, mas primeiro a gente vai dar um olhar, né, para não formar biotoxinas, e esse olhar é a gente estruturar melhor as nossas combinações de alimentos. Então, o desafio para essa semana, né, vai ser lidar com essa informação do final da aula a respeito das combinações de alimentos. Isso é uma forma de ir adequando a nossa alimentação do dia a dia. Mas antes vocês vão, junto comigo, investigar o porquê, né? Fica muito mais fácil da gente colocar uma mudança na vida quando a gente compreende por que a gente está fazendo isso. Então, a importância da digestão completa dos alimentos, né? Uma boa digestão, ela tem um papel essencial na saúde e na prevenção de doenças. No sistema de cura Ayurveda, nós entendemos que o processo da doença começa pela formação de AMA, que são biotoxinas, a partir de alimentos mal digeridos e evolui a partir do desequilíbrio dos doshas, atingindo um órgão ou um sistema mais frágil. Quando nós entramos em contato com a Ayurveda, grande parte da nossa atenção se concentra no equilíbrio dos doshas. Mas o bom funcionamento da nossa digestão é essencial para a manutenção da saúde. Então, a sequência do curso, ela é terapêutica, né? Porque antes de cuidar dos doshas, eu preciso cuidar da minha digestão e principalmente tentar não formar biotoxinas. Por quê?
O Ayurveda vai olhar as doenças, né, como desequilíbrios, e vai olhar isso em 5 etapas. O que nós conhecemos como doença, quando a gente dá um nome para ela, gastrite, artrite, esofagite, bronquite, né? Para o Ayurveda, ela já está no 5º estágio. Então, essa é uma ciência de grande valor prático na prevenção de doenças. E dentro dessa prevenção de doenças, o Ayurveda vai entender que o primeiro sinal de desequilíbrio no meu corpo é quando a gente tem sintomas digestivos. Quais são eles? Azia ou queimação, refluxo, que pode acontecer às vezes, né, que já é um desequilíbrio mais grave, gases, sejam eles gases intestinais ou arroto, e quando a gente tem peso depois da refeição. Então, quando a gente faz a refeição e se sente cansado, pesado, isso vai ser considerado pelo Ayurveda já um desequilíbrio. Tá? Isso é extremamente importante, porque, infelizmente, para nós, a maioria de nós tem alguns desses sintomas, e a gente acha que é normal. A gente não dá a devida atenção a esses sistemas digestivos. Então, para o Ayurveda, esse é o início, né, de que a digestão não fluiu completa e corretamente. Tá? Então, qual que é o ideal? Né? O que seria o conceito de saúde? Eu fazer uma refeição e depois dela me sentir leve, né, disposto para outras atividades, claro que não para fazer uma corrida, para fazer uma atividade física intensa, mas sem sonolência, sem peso, sem cansaço e sem outros sintomas digestivos. Então, tudo que eu sinto depois de comer precisa ser leveza, tranquilidade, enquanto o meu corpo faz a digestão. Tá? Esse seria o ideal na visão do Ayurveda. Aí vamos dar uma olhada nessa palavrinha que se chama ama. Hoje, atualmente, quando a gente pensa em alimentação saudável, a nossa atenção ela está muito concentrada em não ingerir toxinas que vêm do meio externo. Então, a gente busca uma alimentação orgânica, a gente busca não comer transgênicos, a gente tem uma série de atenção para isso tudo. Claro que isso tudo é importante, mas dentro do conceito do Ayurveda, o que nós chamamos de ama, essas biotoxinas, elas são formadas no nosso corpo a partir dos alimentos que não foram digeridos completamente. Então, eu posso formar ama, por exemplo, se eu comer uma cenoura orgânica, mas não tiver com fome ou não conseguir digerir ela naquele momento. E esse é um conceito novo, e que nos coloca diante de um novo olhar. Porque qualquer coisa que eu comer inadequadamente, seja num horário inadequado, seja numa mistura inadequada, ou simplesmente porque ela não é adequada para o meu corpo naquele momento, qualquer coisa pode formar ama. Então, por isso que a importância aqui ela está sendo dada à digestão. É a digestão que tem que ocorrer, completamente. E a digestão, dentro da visão do Ayurveda, ela é separar, ela é desmontar. Então, se eu pensar, por exemplo, no exemplo da cenoura, a cenoura tem vitamina A e a célula dos meus olhos usa vitamina A. A cenoura contém essa substância, a cenoura contém essa molécula que a gente chama de vitamina e que a gente classificou como vitamina A nos tempos modernos. Mas o meu corpo precisa, no sistema digestivo, quebrar essa raiz que é a cenoura em pedaços tão pequenos. As reações bioquímicas que acontecem durante a digestão, elas têm que ser de tal forma que o que vai circular na minha corrente sanguínea é só a vitamina A. E a célula do meu olho, que é lá pequenininha, ela é seletiva, ela é inteligente. Então, quando ela olhar a vitamina A passando ali, circulando
né, entre os tecidos, ela vai captar essa vitamina A e falar, opa, esse aqui eu preciso, né, esse aqui eu uso. É como se eu estivesse passando para vocês uma cesta com lápis de cor e cada uma tivesse que fazer um desenho, vocês vão selecionar ali a cor que vocês precisam, né, para aquele objetivo do momento. Então, as células dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, elas são específicas, elas têm funções específicas e precisam de elementos específicos. Se a minha digestão não ocorreu completamente, isso é também um microprocesso, digamos, por exemplo, que na cenoura tem também um pouquinho de cálcio, né? E aí ficou grudadinho uma molécula de vitamina A com uma molécula de cálcio. Quando ela passa lá na minha corrente sanguínea, meu olho vai olhar e vai dizer, não, a célula do meu olho não precisa de cálcio, eu queria só vitamina A, então não, obrigado, passa. Eu começo a me desnutrir, entende? Aí essa vitamina A com cálcio vai passar lá na célula dos meus ossos. Opa, mas os meus ossos utilizam o cálcio, né? Só que não utilizam a vitamina A. Estou sendo hipotética no meu exemplo, tá? Então, a célula dos meus ossos também não vai pegar. Né? Mas o cálcio é um nutriente e a vitamina A é um nutriente. O que acontece dentro do corpo? Esses dois nutrientes grudadinhos que não foram corretamente separados, eles ficam circulando, fica sobrando. Né? O que acontece quando a gente precisa organizar a casa e tem muita coisa circulando por cima que ninguém usa? A gente abre um armário e guarda. Né? Então, o nosso corpo guarda. E ele vai guardar em lugares muito interessantes. Né? Ele vai guardar, por exemplo, no nosso abdômen, onde a gente forma, né, mais tecido, porque aí o corpo armazena isso entre as células de gordura. O tecido gorduroso, ele tem uma função de proteção e de lubrificação, e ele fica lá quietinho. Então o corpo vai colocando ali no meio, tá? Então a gente vai formando uma coisa que é tipo um muco em alguns lugares. O corpo acumula isso também nas nossas articulações. As nossas articulações têm líquido, né? Elemento água, também vai acumulando nas nossas articulações. O que a gente sente quando tem ama? Corpo mais pesado, enrijecido, as articulações enrijecidas dos dedos, das mãos, joelhos, tá? É muito comum. Então, quando a gente começa a sentir isso, a se sentir mais inchado, a se sentir mais pesado, é porque a gente está acumulando uma grande quantidade de ama, de biotoxinas. Lembra que eu falei que isso era pequenininho? Então, acontece naturalmente da gente acumular ama durante o dia, da gente acumular ama nos nossos processos, né, diários. À noite, enquanto a gente dorme, o nosso corpo faz algo tipo aquela geladeira, né, que limpa sozinha, ou fogão autolimpante. O corpo dá um reciclar nisso tudo e elimina de manhã cedo. Visivelmente, as nossas fezes e a nossa urina de manhã cedo contém um pouco desse muco disso que está sendo eliminado. Mas tem dois fatores. Se eu dormir no horário adequado e se eu não comer no horário que devia estar eliminando as toxinas. Né? Então, essa correria da vida moderna, muitas vezes, ela nos coloca numa situação que faz com que esse mecanismo autolimpante do nosso corpo não funcione. Tá? E aí a gente começa, então, a formar realmente muco, né, que o Ayurveda chama de ama no corpo, e a partir daí a gente pode adoecer. A doença vai acontecer em locais específicos, então, o que diferencia a doença, né? Onde o corpo vai acumular isso é diferente para cada um de nós. Depende da nossa atividade, depende do nosso estilo de vida, às vezes depende até da nossa genética. E vai acontecer com a variação de um dosha. Então, ter ama ainda não é ter doença, ela é só a primeira etapa. Tá? Então, na visão preventiva do Ayurveda, a gente precisa, primeiro, não formar ou eliminar ama regularmente com as desintoxicações, né? Depois, fortalecer os órgãos que, em função das nossas atividades ou da nossa genética,
tem mais propensão à doença, porque é isso que diferencia, porque nós temos doenças diferentes, né? Que temos pontos mais frágeis no nosso corpo. E, por último, cuidar com a variação dos doshas, porque a variação dos doshas é que vai também definir o rumo dessa doença. E aí sim, quando tem esse conjunto, um órgão frágil, um dosha que varia e mais ama, aí a doença começa realmente a se formar, né, e deixar de ser um simples desequilíbrio, mas passa a ter um nome como doença. Tá? Então esse é o processo de formação da doença do Ayurveda. Eu dei mais atenção à primeira etapa, né, que é a formação de ama, porque isso está dentro do âmbito da alimentação e do nosso curso. Tá? E aí tem na sequência aqui tem uma brincadeirinha ali depois que eu vou ler a respeito, para a gente entender bem como é que isso acontece. Então, uma digestão incompleta prejudica a assimilação de nutrientes. Porque a gente acaba não se nutrindo profundo lá, quando eu dei o exemplo da célula dos nossos olhos ou dos nossos ossos. Não é só aquilo que nós comemos, mas principalmente o que absorvemos que nutre o nosso corpo. Isso explica alguma coisa que muitos podem estar sentindo, que hoje em dia muitas pessoas comem uma grande quantidade de alimentos saudáveis, funcionais, naturais, suplementos, né? Mas não alcançam o resultado desejado. Então, às vezes eu estou comendo tudo certo, mas o meu corpo não está dando o resultado que eu preciso. Por quê? Porque eu não dei a devida atenção ao processo de digestão e assimilação. É esse caminho entre aquilo que eu como, né, e as minhas células é que precisa ser visto. E isso dentro do Ayurveda é visto como digestão, né? Todo o metabolismo é visto de uma forma ampla, como formas diferentes de digestão, tá? Então, aqui a gente vai passar também por um olhar para o nosso intestino, porque a assimilação, né, dos nutrientes acontece no nosso intestino, tá? A gente precisa que esse intestino esteja saudável e que ele esteja adequado. Nosso corpo, ele é uma estrutura viva, dinâmica e inteligente, né? Então, as coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. O processo de funcionamento do nosso metabolismo, ele vai muito além da gente somar essas reações bioquímicas, e alguns fatores externos e internos influenciam nossa saúde, tá? Aqui a gente começa pela digestão, mas tudo que está ao nosso redor nos influencia. Então, isso é importante dentro de um curso de alimentação, porque a gente vai focar na alimentação, mas a minha digestão, ela também pode ser prejudicada por emoções. E o Ayurveda vê a digestão com aspectos sutis, como, por exemplo, quando eu vejo uma notícia política, isso não me cai muito bem, quando eu tenho uma tragédia, isso me deixa triste, mexe com as minhas emoções, isso mexe com o nosso corpo físico e o nosso sistema digestivo. Então, não é só o comer, é tudo que me cerca, é tudo que me envolve, é o sentar tranquilo, é colocar um prato bonito na mesa, é olhar para alguma coisa bonita, é o estado de espírito, né? A forma como eu me relaciono com a refeição que vai fazer grande diferença. Então, esse é o olhar do Ayurveda para essa dinâmica do corpo. Eu não posso olhar o corpo só como uma máquina que eu empurro a comida lá dentro, plim, digere, tum, e sai nutriente, né? Eu preciso olhar o corpo como essa estrutura que está interagindo com tudo o tempo todo. O que eu estou falando na mesa, o que eu estou pensando, faz diferença. Eu faço a minha refeição sozinha, não estou conversando com ninguém. Ok, né? Mas no que eu estou pensando enquanto eu me alimento? Onde eu estou colocando a minha energia durante a refeição? Tudo isso faz diferença. Tudo isso são coisas para vocês observarem, né? Quanto mais a gente ritualizar, trouxer tranquilidade, e fizer tudo com mais presença, que é um conceito que a gente usa muito no yoga também, a atitude presente, né? De estar presente naquilo que eu estou fazendo, sentir o aroma da comida, as cores da comida, as formas como eu faço a comida, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Eu posso cortar uma cenoura em N coisas, posso fazer quadradinho, cubinho,
rodelinha, né? Posso decorar, fazer florzinha. Desafio para vocês, fazer cenoura em florzinha. E como é que o meu corpo recebe isso? Quando eu olho uma cenoura em florzinha no prato. Vocês percebem que a gente só de imaginar já se sente diferente? É isso que a gente precisa trazer, né, para a alimentação. E aí comer passa a ser um prazer e uma parte importante da vida, né? A gente está nutrindo também a nossa alma nesse processo. AMA, então, pode ser didaticamente definido como biotoxinas. A formação de AMA se inicia pela digestão incompleta de alimentos e é importante entender que AMA não são as toxinas ingeridas, agrotóxicos, conservantes e outros, mas sim uma substância fria, pegajosa e mal cheirosa que se forma a partir da digestão incompleta dos alimentos e passa a circular pelo nosso corpo. Eu gosto de comparar o processo da digestão com brinquedos de bloquinhos tipo Lego, né, que a gente monta e desmonta. Pense nos alimentos como grandes estruturas, né? Então um Lego super complexo, que se corretamente desmontadas em pequenos pedaços, né, quadradinhos, eles servem para construir qualquer outra coisa. Então os nutrientes são blocos construtivos do nosso corpo também. Lembra da filosofia lá que eu falei que o externo era igual ao interno? Os blocos construtivos são aqueles 5 elementos, né? E eles formam a cenoura, eu preciso desmontá-los e eles vão servir para formar qualquer coisa no meu corpo. No nosso exemplo dessa aula que vai ser a cenoura. Agora imagine que o nosso sistema digestivo é uma linha de produção, é como se fosse uma fábrica, né? O corpo é uma máquina complexa. E os alimentos vêm rolando em uma esteira e ela não para. Então, alguns pedaços passam sem ser completamente desmontados, certo? Fácil de pensar nisso, né? Se a gente tivesse sentado, brincando no chão com as crianças e tivesse um tempo para desmontar tudo, acabou o tempo, passa para a próxima etapa, não desmontei tudo. É isso que acontece quando a gente come sem fome. Então, a fome tem uma grande importância para a Ayurveda. A fome é sinal de que o corpo está pronto para fazer essa digestão, para fazer essa separação. Então, isso acontece quando a gente não está com fome, a gente não digeriu completamente a refeição anterior. Ou quando a gente come muita coisa complexa junto. Né? Então, quando a gente come tudo junto ao mesmo tempo, como, por exemplo, proteínas misturadas que a gente vai ver na prática, na sequência. Se o nosso corpo não conseguir eliminar pelas fezes, urina e suor aquilo que não foi completamente digerido, porque o corpo tem essa oportunidade, ele é inteligente, seletivo, né? Isso fica circulando e começa a se acumular em alguns locais. Então, articulações, como no caso, que vai formar artrite. E ali fermenta. Então, quando tem a oscilação do dosha, né, dependendo da oscilação, e essa oscilação do dosha ela ocorre principalmente pela alteração climática, porque o dosha está no clima também, e a gente não controla o clima, isso provoca febre, doenças inflamatórias, dores, né, e outros distúrbios, tá? É bem assim que acontece esse processo. Por que a alimentação é tão importante? Porque eu não controlo a alteração do dosha no clima, mas eu posso controlar o que eu vou comer. Então, uma das melhores formas de equilibrar os efeitos do clima é a alimentação. E diferente do que a gente pensa, né, que eu preciso saber o meu biotipo e ter uma alimentação para vata, pitta ou kapha em mim, eu preciso principalmente compreender a dinâmica das estações e ter uma alimentação vata, pitta ou kapha para o clima correspondente. Tá? A gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai ter uma aula só sobre alimentação para o clima e para cada dosha. Mas é importante vocês já terem isso em mente. A gente está o tempo todo equilibrando os efeitos do clima. E como eu falei antes, a gente equilibra pelos opostos. Né? Então, se está calor, eu preciso refrescar. Se está frio, eu preciso aquecer. Basicamente é isso. Se está muito úmido, eu preciso secar. Se está muito seco, eu preciso hidratar.
tá? Essas são chaves fundamentais. Combinações de alimentos é o nosso último item e é a parte prática dessa aula. Então, dentro desse estudo do Ayurveda, alguns grupos de alimentos, quando ingeridos em uma mesma refeição, tornam a digestão mais difícil, tá? Essa é a sabedoria que foi trazida para nós pelo Ayurveda. E ela não é fruto de pesquisa. O Ayurveda, ele é um descenso. Então, esses sábios que trouxeram o Ayurveda lá 5.000 anos atrás, eles entraram em estado meditativo, observaram como a vida funciona e descreveram para nós. Tá? Então, isso vem em muitos momentos, né, dentro de uma tradição, sim, como uma base, né, isso é assim. E depois, com o tempo, a gente vai olhando aonde a nossa ciência já chegou e vai linkando as coisas. A gente vai percebendo, então o que eles queriam dizer com isso é o que eu percebi aqui na pesquisa ou no resultado de laboratório, porque hoje a gente tem muito mais recurso tecnológico do que há 5.000 anos atrás, né? Então, cada processo metabólico dentro do nosso corpo é otimizado em determinadas condições. Aqui já estou com palavras modernas, como, por exemplo, pH ideal. Né? E isso facilita a presença de determinadas substâncias, como as nossas enzimas digestivas. Tá? Então, quando a gente começa a estudar os sítios do corpo, perceber o pH, perceber a atuação, né, dessas substâncias que a gente chama de enzimas, a gente começa a entender aquilo que estava postulado pelo Ayurveda lá 5.000 anos atrás. Elas são capazes de facilitar complexas cadeias de reações químicas. Então, uma enzima, ela é uma substância que acelera uma reação. O tempo de quebra das substâncias, quando eu como uma cenoura, por exemplo, para desmanchar ela, em pequenos bloquinhos, como eu dei no exemplo anterior, ele é acelerado pela presença dessas substâncias. É como se eu te desse uma ferramenta para fazer alguma coisa que você está tentando fazer à mão e com a ferramenta vai muito mais rápido. Tá? Esse é o papel das enzimas no nosso sistema digestivo. Então, para facilitar a digestão e preservar o Agni, a antiga sabedoria do Ayurveda nos ensina que algumas combinações de alimentos não são compatíveis e devem ser evitadas em uma mesma refeição. Tá? O desafio de vocês vai ser observar, né, dentro da realidade e da alimentação de cada um durante essa semana, algumas combinações. Quem tem livros de Ayurveda em casa vai perceber que essas combinações, às vezes, estão em tabelas muito mais extensas. Tá? Para esse curso, eu separei as principais, porque elas realmente nos desafiam mais. Então, proteínas animais de diferentes origens, né? Ovos, leite ou queijo, derivados, carnes, peixe e frango, não devem ser utilizadas numa mesma refeição. Evite misturar duas proteínas diferentes numa mesma refeição. Tá? Eu diria que para quem é vegetariano, isso também é importante, porque os vegetarianos eles precisam consumir, né, a partir dos grãos, das leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico, tudo isso para obter proteína. Mas tudo isso é muito pesado para digerir. Então, eu preciso de aminoácidos diferentes para formar a proteína, mas eu não preciso comer tudo isso numa única refeição. Eu preciso pesar aquilo que eu consigo digerir naquele momento. Né? E o corpo vai fazer essa reserva e essa soma no final da história. Então, comer em refeições diferentes ajuda muito. Quais são os pratos aqui que nos dificultam, né? Que são bem comuns? Omelete com queijo, carne com molho branco, estrogonofe, hambúrguer com queijo em cima, misto quente, né? Mudar isso é bastante desafiador para a nossa mente, mas na prática nos leva a buscar, por exemplo, receitas veganas que fazem substituição, substituir o creme de leite por um creme vegetal, um leite de inhame ou alguma coisa assim. Tá? Então, a gente tem como fazer isso. Eu estou pensando aqui no misto quente, né? Eu atendi uma criança uma vez. Criança, a gente precisa negociar muito as coisas, né? E a gente conseguiu negociar, por exemplo, eu queria comer 2 fatias
de queijo de manhã e 2 fatias de presunto à tarde. Né? Então, vocês precisam negociar com vocês mesmos. E claro, que alguns desses sabores nos dão um imenso prazer. Então, se eu quiser um dia cometer um excesso, né, o meu corpo no dia seguinte, lembra que eu falei que ele é autolimpante? Ele vai dar conta desse excesso, se eu não cometer esse excesso todos os dias. Então, o mais importante aqui é a vida diária, é o todo dia, é a todo momento. Tá? E aí os excessos, eu como pizza, por exemplo, né? E isso arrepia muitas pessoas, tipo, nossa, um profissional de Ayurveda come pizza? Sim, mas eu faço tudo certinho todos os dias. Quando eu resolvo comer uma pizza sábado à noite, meu corpo dá conta. Porque ter saúde é ter a vida que a gente gostaria. Né? Eu preciso de um pouco de disciplina, mas eu não vou tirar as coisas para sempre da minha vida. Eu vou olhar com mais carinho para o meu dia a dia. E isso vai tornar o meu corpo mais forte para quando eu quiser cometer um excesso. Tá? Outra mistura importante: leite, iogurte ou derivados com frutas ácidas. Né? Aqui a pizza morreu, né? Porque o tomate é uma fruta ácida. Entendem porque eu falei que eu como pizza? De vez em quando. Porque se eu comer pizza todo dia no jantar, eu vou ter um problema. Tá? Aqui entram receitas clássicas como morango com creme de leite, danoninho, mousse de maracujá, as vitaminas, né, com frutas, várias coisas. Então, assim, evitem. Tá? Evitem o máximo possível. Lembrando que evitar não é proibir, né? Evitar é o que a palavra diz mesmo. Se eu posso não fazer, não faço. Frutas doces, com grãos e legumes. Essa fica meio estranho. E é interessante vocês observarem que lá em cima eu estava falando de frutas ácidas. Então, frutas doces com leite, em alguns momentos, posso misturar. Tá? Grãos e legumes a gente usa mais numa refeição completa como o almoço, às vezes o jantar. Então aqui quer dizer principalmente, né, essas frutas doces que a gente bota na salada, como uma manga na salada. Tá? Isso é uma questão delicada para o Ayurveda. Então não se come fruta junto com a refeição. Essa regra não é tão rigorosa, mas pensar assim nos ajuda a colocar em prática. Tirem as frutas de junto da refeição e tirem as frutas da sobremesa. Esse é um dos nossos enganos mais comuns. Da gente achar que está fazendo alguma coisa super saudável trocando a sobremesa por uma fruta e caindo numa incompatibilidade que prejudica bastante a nossa digestão. A fruta fermenta, a fruta estufa e ela prejudica bastante o processo da digestão. É fácil de ver. Corta uma fruta e deixa em cima da pia. Você vai ver o que acontece com ela. Quando você come essa fruta junto com outros alimentos, isso acontece dentro do seu estômago. Porque os outros alimentos precisam ficar ali para uma pré-digestão. Quando você come a fruta sozinha, como ela não tem proteína nem gordura, ela passa direto pelo estômago, ela fica 15 minutos no estômago e ela já vai direto para o intestino para ser absorvida. Então, comer uma fruta, né, de estômago vazio é maravilhoso, ela vai direto para o intestino, ela tem fibra, água e açúcar, ela vai te dar uma cápsula de energia. Comer uma fruta às vezes é melhor do que tomar um café, quando a gente precisa de energia. Mas o estômago precisa estar vazio, tá? Então, evitar de forma geral, frutas misturadas com outros alimentos. Isso é uma das coisas que eu sempre oriento e que só essa mudança já faz uma grande diferença. Nozes e castanhas também não combinam com grãos e legumes, tá? E aqui a gente tem, principalmente para quem é vegetariano, algumas receitas que acabam, né, por uma questão de sabor, ficando mais complexas. Então, olhando para isso, qual que é a dica, né? Tem um grupo, quando eu falo ali de grãos e legumes, que não está, que é os cereais. Então, com cereais eu posso. Tá? Eu posso frutas com cereais. Por isso que eu posso banana com aveia, por isso que eu posso fazer um risotinho de damasco, por isso que eu posso fazer um risoto com nozes e castanhas.
né? Porque o arroz é um cereal, o trigo é um cereal, a aveia, a quinoa são cereais. Então, se eu olhar ao contrário daquilo que eu não posso, eu começo a descobrir as receitas que eu consigo substituir, tá? Bom de aplicar isso no jantar, porque o jantar é uma refeição mais simples, a gente vai falar mais sobre isso, o almoço é a refeição mais importante, tá? Então, no almoço, eu evito, né, as nozes e as castanhas. E aí, se eu quiser fazer um risotinho de castanhas laminadas, eu faço no jantar e uso um arroz, procuro daí não colocar legumes, né? Aí posso colocar frutas e castanhas, por exemplo, né? As frutas secas são mais fáceis de digerir neste caso, tá? De se fazer essas combinações. E posso sim ter frutas lá com a minha granola bem tranquila. Eu falei já que essas não são todas, né? Mas são as mais importantes. E eu gostaria que que o foco, né, de vocês essa semana fosse observar isso na vida de vocês. A gente tem o grupo do WhatsApp para nos dar suporte, então a gente pode trocar lá dúvidas, receitas, perguntas. Vocês podem, inclusive, compartilhar. É importante que vocês coloquem para os demais o que vocês vão descobrindo, e as receitas que vocês vão elaborando, tá? Para a gente ir aí fazendo uma construção gostosa, né, no nosso dia a dia. Algumas combinações de alimentos pesados, né, pães, amidos, batatas, feijões, gorduras, dentro do Ayurveda elas vão ser equilibradas e harmonizadas pelo uso de especiarias picantes, tá? Isso é só para dizer que o que está aqui não é tudo a respeito do assunto, né? Mas que o uso de especiarias ele promove a nossa digestão e ele ajuda a equilibrar e digerir melhor alguns alimentos pesados. Então a gente tem também outros caminhos, a gente também vai falar para frente em outros cursos a respeito disso. As referências estão para vocês lá também no texto que vocês receberam escrito, né? É o lugar de onde vieram essas informações. Indicação de leitura ali, né? Principalmente o livro do Dr. Fraulein e do Dr. Vasanthlad, que é o Yoga das Ervas, né? Ele fala muito de ervas, de especiarias e de antídotos para essas combinações. E o livro do Dr. Vasanthlad, Ayurveda, a ciência da autocura, ele é o principal para quem vai comprar o primeiro livro de Ayurveda, para quem está começando com Ayurveda. Ele tem tudo, tá? Inclusive tabelas de alimentos, especiarias e combinações no final. E ele fala bem detalhadamente do início, lá desde a filosofia da constituição do universo. Vocês vão observar nos livros de Ayurveda que todos eles começam falando daquilo ali que eu citei no início. Cosmologia, filosofia Sankhya, então é bem gostoso de ler e de aprofundar. E aí, aqui eu encerro a parte, a exposição teórica, né, da aula. Agradeço muito, né, vocês estarem aqui no sábado de manhã, dispostas aí. E lembrem que sempre no comecinho da aula, esses 10 minutos antes de todo mundo entrar, a gente também vai tirando dúvidas, tá? Desejo a todas um bom final de semana, um beijo grande.